Olá, meus queridos irmãos e amigos, a graça e a paz do Salvador Jesus Cristo. Você sabia que está cheio dentro das igrejas de crentes que têm a sua consciência pesada, acha que os pecados que cometeram no passado antes de entregar a sua vida a Jesus ainda continuam? Eu quero ler para que você fique bem tranquilo e receba a bênção de Deus neste dia, uma palavra do apóstolo Paulo que se encontra em Romanos capítulo 5, dos versos 20 ao 21. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Colocando as palavras do apóstolo Paulo numa linguagem ainda mais fácil de entender, podemos dizer que a lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós já cometemos eu posso dizer muitíssimo pecados desde que entramos na idade da razão, ou seja, depois dos 5 anos de idade. Mas certamente que alguns desses nos envergonham mais do que outros. Depois de sermos justificados, perdoados de todos os nossos pecados, através da nossa confissão, arrependimento e especialmente a nossa entrega a Cristo Jesus, encaramos o pecado de uma forma bem diferente. Porque hoje tememos a Deus, procuramos viver uma vida irrepreensível e em santidade. É claro que para isso temos que renunciar a muitas coisas que contaminam nosso corpo e alma e que desagrada sobretudo a Deus. Ser verdadeiramente crente em Cristo Jesus não é uma tarefa fácil, mas cada um de nós, irmãos, que já alcançou essa plenitude da graça, ele procura viver longe do pecado. Observe a palavra do apóstolo Paulo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele chamou o diabo de nosso adversário, ou seja, ele nunca estará do nosso lado, nunca desejará o nosso bem, pelo contrário, ele veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. É até bom trazer esse esclarecimento, querido, com relação a João 10:10. Vamos ler novamente. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. É verdade que nós gostamos de usar o diabo como ladrão e assassino, mas esta fala de Jesus aqui em João 10:10, irmãos, tem outra explicação. Nessa parábola, Jesus não se refere ao diabo, chamando-o de ladrão.
estava falando dos líderes religiosos gananciosos e o desamparo das suas ovelhas que lhe deveriam cuidar. Os judeus estavam entregues à própria sorte, pois seus líderes covardes não cuidavam dos mesmos como deviam e, além do mais, os saqueavam e os roubavam. Em Mateus 23, 13 ao 15, nós vemos isso de forma bem clara. Vamos ler. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, os fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Terrível isso, mas era a realidade dos líderes religiosos da época de Jesus, dos apóstolos. Será, querido, se você conhece obreiros, pastores com este mesmo perfil dos escribas e fariseus hipócritas? Eu acredito que sim. Jesus disse que o ladrão veio para roubar, e esse é o objetivo primeiro deles. E como ele não mede as consequências, ele mata para subtrair algo que ele deseja. O que a lei aqui no Brasil ou no mundo todo, chama de o ladrão de assassino também. Então ele é um latrocida, mata para roubar. Os falsos profetas e pregadores irresponsáveis também roubam e até matam com seus ensinos errados, seus ensinos antibíblicos, levando muita gente para bem longe de Deus, para o inferno. Lembra de Mateus 23, 13, que li há pouco. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Você que lê a Bíblia sabe distinguir perfeitamente as coisas espirituais, irmãos. Jesus até nos advertiu, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos e avisei-os de tudo antecipadamente. Marcos 13, 22 ao 23. Incrível é que antes dos apóstolos e em seus dias já existia um instrumento do diabo para enganar, queridos. Observe o que disse Pedro. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Li 2 Pedro 2, de 1 a 3. Então, queridos,
É comum chamar o diabo de ladrão e assassino, mas não se esqueça de que o versículo diz: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. É uma importante exortação de Jesus Cristo contra todos os líderes falsos de qualquer época e lugar. Mas voltando ao nosso texto no início, mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine para a justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, onde aumentou o pecado, superabundou ou transbordou a graça de Deus. Como foi dito, os pecados que cometemos nos envergonham, né? E até pensamos, gostaria de não tê-los cometido, né? Quem pensa assim é porque, de fato, é uma nova criatura em Cristo. Muitos que já serviram a Cristo Jesus no passado e estão afastados da graça, ou melhor, desviados, não têm forças para voltar, porque o diabo prendeu em seu passado, nos pecados que cometeu, e ele hoje acha que não é mais possível restabelecer a sua comunhão com o Senhor. Sim, queridos, o diabo é o acusador dos servos do Senhor. Apocalipse 12, 10. Em Zacarias 3, lemos: então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador, também estava ali, ao lado direito do anjo. Ele é o acusador dos servos do Senhor. Ele tenta passar na sua cara, no seu rosto, os pecados que você cometeu antes de conhecer a Jesus. Por exemplo, teve um filho fora do casamento, mas depois você se converteu, a sua situação agora é outra. Ele é o acusador dos servos do Senhor. E não adianta o diabo ou qualquer outra pessoa usada por ele te acusar, lembrar do seu passado. Observe o que a palavra de Deus diz. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Romanos 8, 33. Maravilha, não é mesmo? Assim o inimigo tenta nos oprimir. Isso ocorreu comigo e creio que ocorreu com você também. Vem em nossa mente momentos em que cometemos pecado até quando éramos adolescentes, antes de conhecermos Cristo. Às vezes você está lendo a Bíblia e vem em sua mente como um filme, tudo de errado que você já fez. Saiba, querido, que o diabo está tentando minar a sua fé, a convicção de que você já está limpo do seu pecado e do seu passado. Onde aumentou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, onde abundou o pecado do seu passado, agora transbordou a graça outorgada por Cristo Jesus a você. Em Isaías 43, 25, lemos: Eu mesmo sou que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Aleluia! São dezenas de textos bíblicos de que fala do perdão que Deus concedeu a você, a mim, o que está encerrado essa acusação, portanto, você está liberto, você está livre. Deus não se lembra mais do que você fez de grave, de tão grave que te deixa preocupado quanto ao seu passado. Quero ler
alguns versículos da Bíblia para você. Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Volta-te para mim, porque eu te remi. Isaías 44, 22. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades, disse Davi no Salmo 51, 9. Quem é, pois, comparável a ti, ó Deus, que perdoa todos os pecados e não mais relembra a transgressão do remanescente da tua herança? Miqueias 7, 18. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados vossos pecados. Atos 3, 19, observaram? Pedro deixou bem claro aqui, arrepende dos seus pecados, e que vai acontecer? Depois que você se converter ao Senhor, serão apagados os vossos pecados. Pois eu lhes perdoarei a iniquidade, não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Está lá em Hebreus 8, 12. Li apenas alguns, querido. Não deixe o inimigo te acusar. Repreenda-o usando estas palavras: onde aumentou o pecado, transbordou a graça. E de hoje em diante, mantenha-se firme e constante, querido, nos caminhos de Deus. Não se esqueça, para encerrar, Deus já perdoou todos os seus pecados do passado. Mas nem por isso você vai relaxar e pensar: estou livre do meu passado, posso viver tranquilo, relaxar na minha vida espiritual. Nada disso. Observe o que o apóstolo Paulo nos ensina. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos 6, 1, 2. Amém? Vamos orar. Maravilhoso e eterno Pai, honra, glória, louvores a Ti são devidos, porque o Senhor é o único Deus. Obrigado por Jesus Cristo, Teu Filho, pela obra que Ele realizou, morrendo ali na cruz para a redenção, para a nossa justificação. Obrigado, meu Deus. Até aqui tem nos ajudado o Senhor e não permitimos mais que o inimigo ou quem quer que seja venha nos lembrar daquilo que o Senhor já nos perdoou. Obrigado, Pai. Abençoa os nossos ouvintes da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Um abraço fraterno, meu irmão e irmã, e até o nosso próximo encontro com a graça de Deus. Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do terror hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, que as barreiras tu irás transpor. Pois não há barreiras para aqueles revestidos do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Pois não há barreiras
sei que não há nada e nem ninguém que consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além. No céu onde os temores vão cessar, é intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor, pois não há barreiras para aqueles revestidos do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor, pois não há barreiras, não há para aqueles revestidos do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor, as mais altas barreiras tu irás transpor.